Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série Aprendendo a Rezar. Na verdade, esse é o último vídeo do que eu chamei de parte 1 ou de nível 1 de reza. Eu propus 6 coisas, 6 orações para você fazer dentro do nível 1 e a sexta é a que a gente vai ver hoje, o Aleino. Então com isso você tem as principais rezas judaicas já para você fazer, incorporar no seu dia a dia, e nos próximos vídeos a gente vai ver níveis maiores ou mais avançados ou mais aprofundados, onde você pode fazer outras orações adicionais. Mas então no vídeo de hoje a gente vai abordar uma oração chamada Aleino, que é a última que eu recomendo que você faça então no nível 1. Ela é a que finaliza aí o nosso serviço religioso diário. Bom, se você está usando o Sidur que eu tenho recomendado ao longo da série, o Sidur da Sefer, que é transliterado, traduzido, a gente vai usar o Aleino, está na página 117. Se você está usando outro Sidur, procure a correspondência, certamente você vai encontrar. Bom, e aí, como sempre, esse aqui é o vídeo de teoria, a gente vai falar sobre o Aleino, entender o que está acontecendo, traduzir, explicar, e depois você tem o vídeo de prática, onde você vai ouvir o Aleino cantado, e aí você pode pôr só para tocar, por exemplo, até se acostumar com as palavras. Bom, vamos começar então a falar do Aleino, o que acontece, quais são as regras relativas a ele, e eu começo com a primeira regra. O Aleino, ele vai ser recitado de pé. Tá? Então, por exemplo, como outras orações, como a Amidá que a gente viu. Eu não preciso ficar com os pés juntos, como na Amidá, tá? Eu não preciso toda aquela postura formal, mas eu recito o Aleino de pé. Bom, o que é o Aleino? O que a gente está fazendo no Aleino? A gente está... o Aleino é uma declaração atestando que a gente aceita Deus como supremo soberano do universo. A gente está falando, eu reconheço e aceito Deus como o supremo soberano do universo. Na verdade, não só nós, por exemplo, que estamos preocupados com espiritualidade, mas a gente reconhece que a humanidade inteira reconhece Deus como supremo soberano. Tá? Tem um rabino medieval ali do começo da Idade Média, chamado Rav Hai Gaon. Ele afirma que o Aleino foi composto por Josué, o sucessor de Moisés, depois que Josué conduziu os filhos de Israel através do rio Jordão. Aliás, tem uma série aqui no meu canal onde eu estou lendo o livro de Josué, a série do Tanar, da Bíblia Hebraica, e a gente já viu esse capítulo. Logo no comecinho de Josué, quando eles atravessam o rio Jordão para começar a conquista da terra. Segundo Rav Hai Gaon, foi nesse momento que o Josué compôs essa oração aqui. Na época do Talmud, a gente sabe que o Aleino era lido apenas uma vez ao ano, no Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. Na Idade Média, então, alguns anos depois do Talmud, na verdade bastantes anos depois do Talmud, ele passou a ser parte do serviço diário, como eu estava falando, e é assim até hoje. Tá? Então, desde a Idade Média, o Aleino passou a ser uma reza feita diariamente, 3 vezes ao dia. Tá? Por que teve essa mudança? Por que ele era uma reza só de Rosh Hashanah e passou para ser diário? Por causa da importância do seu significado, como a gente vai ver daqui a pouco na tradução, tá bom? Então é uma reza tão importante, com um significado tão forte, que os rabinos acharam por bem torná-la constante, digamos assim. Bom, vamos começar então a nossa tradução, como eu disse, na página 117, vendo as palavras em hebraico e o significado. Então a gente começa dizendo o seguinte: Aleinu leshabeach ladon hakol. É nosso dever louvar, ou exaltar o Senhor de tudo. Tá vendo? Já começo falando. Eu sei que Deus é o Senhor de tudo e a minha obrigação é louvá-lo. Latet gedulah leyotzer bereshit. Minha obrigação, ou nossa obrigação, continuando, é dar grandeza ao formador da criação. Essa é uma expressão muito interessante, Formador da criação. A gente diz que Deus formou o mundo, além de criar o mundo. Tem uma discussão filosófica que não vale a pena entrar agora, mas tem essa questão. Criar é uma coisa e formar é outra. Deus faz as duas coisas. Ele cria o mundo do nada e ele forma o mundo de uma matéria pré-existente. Depois, Shelo Hassanu Kegoyei Aratzot. E também que não nos fez como os povos das outras terras, ou as nações das outras terras. E aqui já tem uma questão também que eu quero aprofundar. A gente está agradecendo a Deus, como falamos, louvar a Deus, por não ter nos feito como os outros povos. O que significa isso? Vamos mais uma frase, aliás, porque ela vai junto. Shelo asanu kegoyei aratzot, que não nos fez como os povos da terra, velo samanu kemishpechot ha'adamah. E não nos colocou como as famílias
do planeta, né? Ou seja, a ideia é, a gente está destacado em relação aos outros povos e a gente está destacado em relação às outras famílias. Qual é a ideia? Enquanto os outros povos, não é uma ideia de superioridade, tá? Muito cuidado com esse tipo de pensamento, porque a gente já sabe na história humana o que dá pensamentos de superioridade. Não é isso que a gente está pregando aqui, né? De supremacia de nenhum tipo. Mas a ideia é, nós somos distintos dos outros povos. Por quê? Os outros povos são regidos por leis humanas, né? Os outros povos se fundamentaram em legislação, em direito romano, direito, enfim, o direito que você conhece, né? E nós, do povo de Israel, somos baseados em leis divinas. A gente segue as leis do país em que a gente está, porque inclusive é uma obrigação religiosa, né? A gente tem que seguir, claro, a lei civil, mas nós estamos mais preocupados com as leis de Deus, as leis que vieram para nós por meio da Torá. Tá? Então por isso essa frase, obrigado Deus por não nos fazer como os outros povos da terra e por não nos colocar como as outras famílias do planeta. Shelo sam helkeinu kahem, e por não ter colocado a nossa parte como a deles, ou seja, a gente tem uma parte diferente da deles, né? Parte aqui no sentido quase que um destino diferente da deles, uma missão diferente da deles, vegor aleinu kechol hamonam, e também por ter, não ter posto, né, a nossa sorte como a das multidões, é o que eu estava falando. A nossa sorte, o nosso destino, eu acho melhor, goral é uma palavra difícil de traduzir, né? Mas o nosso futuro, não é como o dos outros povos, porque a gente está preocupado com outras coisas, né? Então a nossa história vai ser diferente. Bom, quando a gente chega nesse ponto, você vai ver inclusive na transliteração que as letras estão em maiúscula, né? Em hebraico não existe maiúscula, mas na transliteração está em maiúscula. Por quê? Porque aqui a gente vai fazer um gestual diferente, tá? Então, antes de continuar, a gente faz uma pequena pausa, a gente curva a cabeça e inclina um pouco o corpo. Se você viu o vídeo da Amidá, de novo, é muito parecido com o que a gente fazia lá. Na Amidá é um pouco mais formal, porque a gente também tem que estar com os pés juntos, aqui não. Mas a gente pausa, curva a cabeça e inclina um pouco, e aí a gente diz as próximas palavras. Vanachnu korim umishtahavim, né? Que significa o quê? Nós nos inclinamos, nos prostramos, e nos, como chama? Nos curvamos e nos prostramos, né? Então a gente está falando isso, que nos curvamos e nos prostramos, nada mais natural do que fazer isso de fato. Então, vanachnu korim umishtahavim, a gente se curva e se prostra, umodim, e agradecemos, ou damos graças, lifnei melech, diante do rei, malchei amalachim, o rei dos reis, Akadosh Baruch Hu, o Santíssimo Bendito seja. Então nessa hora, Lifnei Melech Malchei Amelachim Akadosh Baruch Hu, é como se eu estivesse diante de Deus, e eu estou falando, eu me curvo e me prostro diante do Rei dos Reis, né? Qual é a ideia? A gente tem essa ideia muito, muito presente na oração judaica, né? Os reis, no mundo mundano mesmo, são, claro, poderosos, né? E esses reis poderosos são chamados, às vezes, os mais poderosos dentre esses reis, são reis dos reis. Tá? Vou dar um exemplo, talvez não seja o melhor, mas por exemplo, a rainha da Inglaterra. Ela na verdade não é rainha só da Inglaterra, né? Ela tem países ali sobre ela, que é o Reino Unido. A Inglaterra é o país mais famoso do Reino Unido. Então ela é uma rainha talvez mais poderosa do que outras rainhas, porque ela governa vários, né, países. Então a gente já tem essas pessoas como muito poderosas, reis dos reis. E aqui o que a gente está falando? Que Deus está ainda acima, obviamente, né? Ele é rei dos reis, percebe? Como se fosse um terceiro grau. Né? Então a expressão sozinha rei dos reis é um rei mundano, tá? Quando um rei está sob domínio de outro, né? Nessas leis de suzerania, vassalagem que vem lá da Idade Média, do feudo, tá? Mas o que a gente está falando aqui? Que ainda que esse rei mundano seja muito poderoso e tenha outros reis sob seu comando, Deus está acima, né? Deus é rei inclusive sobre esses reis dos reis, tá? Deu para entender? Então depois, continuando, Shehu Noteh Shamayim, falando de Deus. Ele é o que planta os céus. Às vezes tem gente que traduz como estende os céus ou expande os céus, tudo bem? Veyosed Aretz, e dá fundação para a terra. Yosed é da palavra Yesod, para quem conhece Kabbalah, né? Dá uma base, dá uma sustentação para a terra. O Moshav Yekaró Bashamayim Mimaal. E o assento da sua glória, a gente diz que Deus tem como se fosse um trono, como um bom rei, né? Ele tem esse trono, o seu trono é de glória, Moshav Yekaró, Bashamayim Mimaal,
fica no céu para cima. É um trono muito elevado, né? Essa é a ideia. O Shrinat usou, continuando o louvor a Deus, né? O Shrinat usou, e a Shrinat é a palavra Shrinat, né? Você conhece. É a sua presença, a sua manifestação, poderíamos chamar assim, da sua glória, Begovei Meromim, fica no mais alto céu. É a mesma ideia, né? O trono dele é muito elevado e a sua manifestação, a sua presença é muito elevada. Vem lá de cima dos céus mais superiores. Depois a gente continua. Hu Eloheinu Ein Od. Ele é nosso Deus e não há nenhum outro. Então aqui a gente volta a reafirmar também algo muito importante no judaísmo, o monoteísmo, né? Eu não acredito em mais nenhum outro Deus. Ele é o meu Deus e mais ninguém, mais nenhum outro. Emet Malkeinu Efes Zulato. Ele é, então, a nossa verdade. Na verdade, Emet Malkeinu é o seguinte, é a verdade do nosso reino. Ele é o nosso verdadeiro rei, a verdade do nosso reinado. Se eu entender a terra onde nós vivemos como o reinado de Deus, quem é a verdade desse reinado? Deus. É isso que nós estamos falando, tá? Emet Malkeinu. Depois, Efes Zulato. Efes é a palavra zero no hebraico moderno. Efes Zulato, sem ele nós não somos nada. Sem ele nós somos zero. Kakatuf Betorato. E aí a oração do Aleino faz uma chamada a um trecho da Torá. Kakatuf Betorato, como está escrito na Torá de Deus. O que está escrito na Torá? De que trecho nós estamos falando? Deuteronômio 4:39, tá? Em Deuteronômio 4:39 aparece o seguinte: Kakatuf Betorato, Veiadata Hayom Vashevota Elevavecha. Então o que diz lá o trecho da Torá que a gente está citando? Deuteronômio 4:39. Sabe, pois, hoje e reflete no teu coração que Adonai Hu HaElohim, que Adonai, o Eterno, é Deus, Bashamai Mimaal, do céu para cima, não há outro, né? Ve'al haaretz mitachat einod, e da terra para baixo, não há outro. Ou seja, basicamente o que a gente está falando? Deus é o Deus absoluto, ele não divide também o território, digamos, com ninguém. Né? Não é que ele está só acima do céu e abaixo Deus nos livre teria outro Deus. Né? Ou ele está na terra e acima teria outro Deus nos livre. Não, ele é Deus único. Tá? Ele está acima e abaixo. Então veja que esse versículo que diz Veiadata Hayom Vashevot Elevavecha, saiba hoje e ponha no teu coração, tem aqui uma explicação interessante dos mestres do que a gente chama Mussar no judaísmo. O que é o Mussar? Eu não vou entrar em detalhes, mas é uma corrente moderna do judaísmo que prega muito os atos de moral e de ética. Então é uma corrente até muito interessante. E os mestres de Mussar nos explicam o seguinte, que você ter uma fé abstrata em Deus não é suficiente para que você leve uma vida verdadeiramente espiritualizada, ou que, por exemplo, você cumpra os mandamentos da Torá, as mitzvot da Torá. Não basta você acreditar genericamente em Deus, né? Essa fé abstrata. Essa frase está lembrando isso, né? Veiadata Hayom Vashevot Elevavecha. Você tem que ter um conhecimento, não é só uma fé. Você tem que conhecer, às vezes os sábios do Mussar dizem assim, do mesmo jeito que você conhece verdades da natureza. Por exemplo, você sabe que 2 mais 2 é 4. Você não acredita que 2 mais 2 é 4, você sabe. Você sabe que a água ferve a 100 graus, né? Você não acredita nisso. É esse tipo de sabedoria que a gente precisa, tá? E aí depois que eu tenho essa sabedoria, esse conhecimento, isso tem que ir para o coração, porque senão também eu tô com alguma falha, fica só na cabeça, né? Então veja de novo que esse versículo tem essas dois níveis, né? Veiadata, saiba, é uma coisa intelectual, né? Ter conhecimento, mas Vashevota Elevavecha, e ponha no coração. Então, no fundo, o que eu estou até dizendo? Essa minha crença em Deus, essa fé em Deus tem que ser racional e emocional, unindo cérebro e coração. Né? Eu tenho que desenvolver um compromisso emocional e racional para acreditar em Deus, para seguir o que Deus pede, para seguir os mandamentos. Tá? E aí isso está mencionado aqui. Lembrando que é um versículo da Torá, né, que a gente está citando, Deuteronômio. Então, que Adonai Uha Elohim, saber que Deus é o Eterno, Bashamai Mimaal, acima dos céus, Ve'al haaretz mitachat einod. E da terra para baixo também não há ninguém. Continuando, Ve'al ken nekavelecha, e assim nós esperamos em ti
né? Ou como se Deus fosse um lugar de espera, né? Uma expressão meio estranha, mas nós esperamos em Deus, ou esperamos por Deus, né? Temos esperança em Deus. Adonai, Eloheinu, nosso Deus. Lirot meherá betiferet uzecha. O que a gente espera? Poder ver rapidamente e com toda a glória a sua majestade. A gente está pedindo para Deus para poder ser testemunha visual, ocular desse poder de Deus, né? Bom, que mais? Lehavir, e o que a gente mais também quer visualizar ou presenciar? Lehavir gilulim min haaretz. A gente quer ver Deus com a sua força, fazer desaparecer, eliminar. Lehavir é remover. Gilulim min haaretz, tirar as impurezas da terra. Eu quero ver essa terra purificada, sem mais tudo que representa a impureza. Vehaelilim karot e karetun. Eu também quero ver Deus removendo todos os deuses idólatras. Elilim é muito parecido com a palavra Elohim, né? Porque a raiz é Deus. Então eu tenho Elohim, que é o Deus único, e os Elilim, que são que os outros acreditam ser deuses. Eu quero ver esses deuses eliminados, Karot e Karetun, exterminados, tá? Depois, Letaken olam bemalchut Shaddai. Para que o mundo fique corrigido ou fique retificado. Letaken é da palavra tikkun, conceito importantíssimo da Kabbalah. Eu quero ver esse mundo corrigido, bemalchut Shaddai, no reinado de Shaddai, outro nome de Deus, né? Eu não quero ver esse mundo governado por outras forças, por idolatria, por besteira. Eu quero Deus nesse reinado. Mas para isso o mundo precisa ser retificado, tá? Depois, Vechol bnei vassar, e todos os seres de carne, é um jeito de falar os seres de carne e osso, né? Todos os seres humanos, Ikreu vishmecha, chamarão o seu nome. Isso aqui é muito ligado às profecias dos profetas do Tanar mesmo, né? Da Bíblia hebraica. Muitos deles falam que vai chegar um momento no futuro em que os povos, as pessoas vão reconhecer Deus comum e vão chamar Deus verbalmente, né? Vai ter, digamos, uma unificação nesse sentido de as pessoas perceberem o Deus de verdade. Então, todos os seres de carne chamarão o teu nome. Leafnot elecha kol rishei haaretz. E todos os maus, né, todos os perversos da terra vão se virar para você. Qual é o significado? Esses maus vão se arrepender. Esses perversos vão perceber que fizeram algo errado e vão se virar para Deus. Significa, não quero mais ser mau. Quero estar agora no caminho de Deus. Eu quero agora seguir os passos do Eterno, né? Então, de novo, é uma profecia. A gente está esperando que isso aconteça e aqui na oração pedindo que Deus faça isso acontecer rápido. A gente usou a palavrinha lá atrás, né? Meherá, rapidamente, tá? Bom, continuando aí num nível até profético, o que mais eu espero que aconteça? Yakiru veiedo kol yoshvei tevel, todos os moradores do universo, ou seja, todas as pessoas que existem hoje no universo, Yakiru veiedo, conhecerão e saberão, né? O quê? Que você é Deus, como a gente está falando. Reconhecerão que você é Deus. E mais do que isso, o versículo continua. Kilechatichra kol berer tishava kauloshan. Vão saber o quê? Que os joelhos todos, de todo ser humano, devem se flexionar diante de ti. Ou seja, as pessoas vão entender que não tem idolatria. Não é para ter idolatria. Eu só posso me curvar e dobrar meu joelho para Deus. Então, e é para ti, Deus, que toda língua deve chamar, toda língua deve invocar. Então agora, de novo, né, como eu falei, no tom ainda de profecia, a gente está falando, no futuro todas as nações, todos os povos reconhecerão Deus, vão se curvar perante Ele, e não mais perante outros deuses de idolatria, e jurarão verbalmente, numa afirmação, né, que Deus é soberano, que Deus é rei. As línguas falarão sobre isso, né, essa é a ideia. Caso você queira dar uma olhada no Tanar, eu falei que essas ideias aparecem muito nos profetas. Um dos melhores profetas para isso é Isaías. Caso você queira ver, vai lá no capítulo 45, em especial o versículo 23 de Isaías, né? Você vai ver ele falando exatamente disso, de um momento futuro em que as nações farão isso, tá? Então, Yakiru veiedo kol tevel, kilechatichra kol berer, a você dobrarão todos os joelhos, tishava kol ashan, todas as línguas clamarão. Depois, continuando, Lefanecha Adonai Eloheinu,
ikreu veipolu. O que significa isso? Diante de ti, ó Eterno, nosso Deus, eles se curvarão e prostrarão. Continuo com a profecia, né? Então eles vão reconhecer, vão falar e vão começar a se prostrar diante de você. Velirvod simcha ikar iteinu. E eles vão começar a dar glória ao teu nome. Ou vão fazer isso por glória ao teu nome, né? Para começar a valorizar o seu nome. Veikablu hulam etol malchutecha. E todos eles vão se submeter ao jugo do teu reino. Essa palavra jugo a gente já falou, é muito importante. Remete àquele jugo que você põe no pescoço do boi, né? Eles vão agora ser submissos, no bom sentido, a Deus. Vão começar a seguir as ordens de Deus. Vetim lochalechem meherá leolam vaed. E você, Deus, então, reinará sobre eles rapidamente. A ideia é, quero que seja rápido, como a gente falou, e leolam vaed. Daí em diante, para todo o sempre. Então, aqui é basicamente a profecia, de novo, de que vai haver uma transformação na terra. Vai haver uma transformação que os outros povos vão reconhecer Deus como Deus único, vai se estabelecer uma relação de reinado e realeza, né? Deus vai ser o rei desses povos que hoje não o reconhecem, é disso que nós estamos falando. Ki amalchut shelcha hi uleolmead timlor bekavod. Porque a realeza te pertence, aí a gente volta à ideia original. Por que tudo isso vai acontecer? Porque a realeza só é de Deus. A realeza pertence a Deus. E mais do que isso, Hi uleolmei ad. E ela é para todo sempre. Timlor bekavod, você vai reinar eternamente com glória, né? Bekavod. E aí de novo aparece a expressão kakatuf betoraterra. Se você está no Sidur da Sefer, já fomos para a página 118, tá? Kakatuf betoraterra, como está escrito na tua Torá. Então agora, de novo, a gente vai citar uma parte da Torá. Qual é a parte agora? Antes era Deuteronômio. Agora, Êxodo. Êxodo 15, 18. O que está escrito lá? Adonai imloch leolam vaed. Deus, Adonai, reinará leolam vaed, para todo sempre. Ou seja, a gente está falando, a própria Torá já avisava isso, né? A Torá tem essa promessa, essa profecia de que Deus vai reinar para todo sempre. E aí, de novo, se você está usando o Sidur da Sefer, você vai ver que na transliteração está em letra maiúscula, né? Não porque agora a gente precisa fazer nenhum gestual, mas é porque aqui é importante a gente pensar no significado das palavras. É uma frase para falar com mais kavaná, digamos assim. O que diz essa frase? Bom, começa com venemar, tá? E foi mencionado. Isso aqui é um versículo, tá? É um versículo de Zacarias 14, 9. Então, não é do aleino propriamente dito, é uma inserção. O que diz essa frase? Venemar, e foi dito, Vehaya Adonai lemelech al kol haaretz. O Eterno será rei sobre toda a terra, ou sobre todo o universo. Bayomau, nesse dia, quando isso acontecer, ou naquele dia, talvez melhor. Irie Adonai Echad, Deus será um, Ushmo Echad, e o seu nome será um. Então a gente acaba o aleino com essa profecia do Zacarias, né? Que está afirmando tudo que a gente falou. Vai chegar um dia em que Deus vai ser o rei de toda a terra, Deus vai ser um e o seu nome será um. Né? Qual que é a ideia? Tudo vai estar centralizado em Deus, por assim dizer. Tá? Então o aleino acaba com essa última expressão, Echad, que é a palavra um. Tudo bem? Vocês vejam que é uma oração bem curta, acho que de todas que a gente viu é a mais curta, né? As outras 5 partes que eu propus para você no nível 1 são bem mais longas, com vários detalhes. O aleino ele é bem mais simplesinho. Então é isso, tá? É a oração, como eu falei, que eu sugiro que acabe o seu serviço diário, você encerra o seu serviço com aleino. Ouça os vídeos quantas vezes quiser, pense no significado, é uma oração importantíssima, como a gente mencionou, e não deixe de ver o vídeo da prática, onde você vai ouvir o aleino cantado, que ajuda muito também a lembrar as palavras, né? Nada impede que você leia, recite, tá? Você não precisa cantar, mas se você gostar de cantar, eu particularmente acho bem interessante que você use o canto, pode até te ajudar a lembrar melhor. E aí com isso, como eu também falei, acabamos o nível 1, a gente depois começa a entrar num nível 2, onde você pode incorporar novas orações, né, no seu dia a dia,
no seu ritmo, no seu tempo, para você ir fazendo um serviço cada vez mais completo ou mais aprofundado. Mas se você fizer o que eu propus aqui nessa série de vídeos no nível 1, já está muito, muito bom. Você já está com as principais orações judaicas, louvando a Deus como se deve. Muito obrigado pela audiência, pela participação, por todo o carinho. Deixe comentários à vontade. Não esqueça de deixar o like se gostou do vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado a todos, um beijo grande e tudo de bom.